talvez não o reconhecessem. Ele mandou outro servo, os agricultores bateram nele também. Então, o dono mandou seu próprio filho. Ele disse, talvez respeitem meu filho. Assim que aqueles agricultores souberam que era o herdeiro da vinha, sujeitaram-no e o mataram. Aquele que tem ouvidos que ouça. 66. Disse Yeshua, mostra-me a pedra rejeitada pelos construtores. É a pedra angular. 67. Disse Yeshua, todo aquele que conhece o todo, mas não conhece a si próprio, a este, falta tudo. 68. Disse Yeshua, felizes sereis vós quando vos odiarem e vos perseguirem, e não havereis de encontrar um só lugar, onde não sereis perseguidos. 69. Disse Yeshua, felizes daqueles, que foram perseguidos em seu coração. Estes são que na verdade conheceram o Pai. 69b. Felizes os que têm fome, porque seu ventre será preenchido com o que desejam. 70. Disse Yeshua, se terdes a luz, o que tendes dentro de vós, o que tendes dentro de vós vos salvará. Se não tendes dentro de vós, o que não tendes dentro de vós vos matará. 71. Disse Yeshua, eu destruirei esta casa, e ninguém será capaz de reconstruí-la. 72. Um homem disse a ele, diz aos meus irmãos que dividam comigo os bens de meu pai. Ele lhe disse, ó homem, quem nomeou a mim como aquele que há de dividir? Voltou-se aos seus discípulos, e lhes disse, não sou aquele que divide. Sou? 73. Disse Yeshua, a colheita é verdadeiramente grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, implorai ao Senhor para que ele mande mais trabalhadores para a colheita. 74. Ele disse, Senhor, muitos estão em volta da cisterna, mas ninguém entra nela. 75. Disse Yeshua, muitos estão à porta, mas somente os solitários entrarão na câmara nupcial. 76. Disse Yeshua, o reino do Pai é como um homem, um mercador, que possuía muitas mercadorias, e encontrou uma pérola. O mercador foi prudente. Ele vendeu as mercadorias, e comprou a pérola para si. Buscai vós também, o tesouro imperecível e perene, aquele que nenhuma traça pode roer, e verme algum pode destruir. 77. Disse Yeshua, eu sou a luz que paira acima de todas as coisas, eu sou o todo veio através de mim e o todo emana de mim. Parti um pedaço de madeira, lá estou. Levantai uma pedra, e ali me encontrareis. 78. Disse Yeshua, porque diz ao deserto, para ver o junco sacudido pelo vento, e para ver um homem envolto em finos panos. Vede, vossos reis e os altos dignitários são aqueles que vestem finas roupas, no entanto, não conseguirão conhecer a verdade. 79. Uma mulher da multidão disse a ele, bendito seja o ventre que te gerou, e os seios que te amamentaram. Disse-lhe ele, benditos aqueles que ouviram a palavra do Pai, e aguardaram verdadeiramente. Pois haverá dias em que irás dizer, bendito o ventre que não concebeu, e os seios que não amamentaram. 80. Disse Yeshua, aquele que conheceu o mundo encontrou um cadáver, mas aquele que encontrou um cadáver, o mundo não é digno dele. 81. Disse Yeshua, aquele que se tornar rico, que venha a ser rei, e aquele que tiver poder, que renuncie a ele. 82. Disse Yeshua, todo aquele que estiver próximo a mim, está perto do fogo, e todo aquele que estiver afastado de mim, estará longe do reino. 83. Disse Yeshua, as imagens são manifestadas ao homem, e a luz que está dentro delas está oculta pela imagem da luz do Pai. Ele manifestar-se-á a si próprio, e sua imagem será ocultada pela sua luz. 84. Disse Yeshua, quando virdes vossa aparência, vós vos rejubilais. Mas quando virdes vossa imagem, aquela que existe antes de vós, a que não morre, e nem se manifesta, quanto podereis suportar? 85. Disse Yeshua, Adão veio a existir a partir de um grande poder e uma grande riqueza, e ainda assim, não se tornou digno de vós, porque se fosse, ele não teria experimentado morte. 86. Disse Yeshua, as raposas têm suas tocas, e os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem, não tem onde recostar a cabeça e descansar.
87. Disse Yeshua: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita é a alma, que depende desses dois. 88. Disse Yeshua: os anjos e os profetas virão a vós, e vos darão o que é vosso. E vós, da mesma forma, devereis dar-lhes o que está em vossas mãos, e dizei convosco próprios, em que dia virão eles para receber o que lhes pertence. 89. Disse Yeshua: porque lavais o exterior da taça? Não entendeis que o que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? 90. Disse Yeshua: vinde a mim, pois que meu jugo é leve, e meu domínio, suave, e achareis repouso. 91. Disseram a ele: dize-nos quem és para que acreditemos em ti. Ele lhes disse: observais o aspecto do céu e o da terra, e não conheceis aquele que tendes diante de vós, e não sabeis avaliar este instante. 92. Disse Yeshua: buscai e achareis, mas aquelas coisas que me perguntastes naqueles dias, não vos respondi. Então agora, quero contar-vos, mas vós não me perguntais. 93. Disse Yeshua: não deis aos cães o que é sagrado, para que não o joguem no esterco. Não jogueis pérolas aos porcos, para que não façam delas trecho perdido. 94. Disse Yeshua: todo aquele que buscar encontrará, e todo aquele que bater se lhe abrirá. 95. Disse Yeshua: se tiveres dinheiro, não o emprestes a juros, mas dá-o àquele que não vai pagar-te. 96. Disse Yeshua: o reino do Pai é como uma mulher que tomou um pouco de fermento, e o escondeu em uma massa, e com ela fez grandes pães. Quem tem ouvidos que ouça. 97. Disse Yeshua: o reino do Pai é como uma mulher, que carrega um jarro cheio de trigo. Enquanto caminha por uma estrada distante, a asa do jarro se quebra. A farinha se espalha na estrada, às suas costas. Ela não se dá conta, e não se apercebe do acidente. Depois de chegar a casa, coloca o jarro no chão e o encontra vazio. 98. Disse Yeshua: o reino do Pai é como um homem, que desejara matar um homem poderoso. Em casa, desembaiou sua espada, e enterrou-a na parede para certificar-se de que sua mão seria capaz de fazê-lo. Então ele matou o homem poderoso. 99. Os discípulos disseram a ele: teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Disse-lhes ele: os que aqui estão, cumprem a vontade de meu Pai, e são eles meus irmãos e minha mãe, estes são os que entrarão no reino de meu Pai. 100. Eles mostraram a Yeshua uma moeda de ouro, e disseram-lhe: os homens de César te ordenam que pagues os impostos. Ele lhes disse: dai a César o que é de César, e dai a Adonai o que é de Adonai, e a mim o que é meu. 101. Disse Yeshua: aquele que não odeia seu pai e sua mãe como eu não poderá ser meu discípulo. E aquele que não ama seu pai e sua mãe como eu não poderá ser meu discípulo, pois minha mãe, trecho perdido, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. 102. Disse Yeshua: malditos são os fariseus, pois se parecem com um cachorro deitado no coxo do bois, pois nem come nem deixa que os bois comam. 103. Yeshua disse: feliz do homem que sabe em que hora da noite virão os ladrões, pois que poderá levantar-se, e recolher seus, trecho perdido, e cingir os rins antes que eles cheguem. 104. Eles disseram a ele: vem, vamos hoje orar e jejuar. Disse Yeshua: qual foi o pecado que cometi, ou em que fui derrotado? Quando o noivo houver saído da câmara nupcial, aí é então que orem e que jejuem. 105. Disse Yeshua: aquele que conhece pai e mãe será chamado filho de uma prostituta. 106. Disse Yeshua: quando fizerdes um de dois, tornar-vos-eis filhos do homem, e se disserdes, montanha, move-te, e a se moverá. 107. Disse Yeshua: o reino é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele abandonou as 99, e foi em busca daquela, até que a encontrou. E depois de haver descansado, disse à ovelha: amo-te mais que as outras 99. 108. Disse Yeshua: aquele que beber de minha boca tomar-se-á como eu, e eu mesmo tornar-me a ele, e todas as coisas ocultas ser-lhe-ão 10 veladas. 109.
Disse Yeshua: o reino é como um homem que tinha um tesouro escondido no campo, sem sabê-lo. E depois de sua morte, deixou a seu filho, que também nada sabia sobre ele, recebeu o campo e vendeu-o. E quem o comprou, enquanto orava, encontrou o tesouro. E passou a emprestar dinheiro a quem ele quis. 110. Disse Yeshua: quem encontrou o mundo, e se tornou rico, que renuncia ao mundo. 111. Disse Yeshua: os céus e a terra passarão diante de vós, e aquele que vive do vivo, não conhecerá nem morte nem medo, porque Yeshua disse: aquele que encontrar-se a si mesmo, dele o mundo não é digno. 112. Disse Yeshua: ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. 113. Seus discípulos disseram a ele: quando virá o reino? Disse Yeshua: ele não virá só por esperá-lo. Não dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo acolá. Mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra, e os homens não o veem. 114. Simão Pedro disse-lhe: que Maria saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Disse Yeshua: vede, eu me encarregarei de fazê-la ao homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós homens. Pois cada mulher que se fizer homem, entrará no reino dos céus.